Boa tarde. Boa tarde a todos que vieram para essa reunião. E eu sou o Carlos Henrique, eu sou o diretor de mobilidade, estágios e bolsas da Prograde, e eu queria apresentar as pessoas que estão aqui na mesa, que são servidoras do setor de bolsas da Prograde, e também o Wildner, que é o nosso funcionário técnico responsável pelo sistema de fomento da Prograde, que nós estamos começando a testar e queremos apresentar para vocês. Então, aqui do meu lado temos a Helenice, a Valéria, a Patrícia, e daqui a pouco a gente vai falar com o Wildner, que vai expor o funcionamento do sistema, que ainda está numa fase de testes, mas que já está aberto para cadastramento das pessoas que vão tocar o sistema a partir de agora. E nossa meta é que já no início do ano que vem, todas as funções que a gente lida no gerenciamento de bolsas sejam tocadas diretamente nesse sistema. Ele vai ter algumas vantagens importantes em relação à metodologia que nós adotamos até hoje, que é uma metodologia bastante antiquada, que envolve muito carimbo, muito papel, muita assinatura, escaneamentos eventualmente, e a ideia é que tudo vai ser feito online a partir de agora, mas ainda estamos numa fase de adaptações e vai ser importante que os usuários, que são vocês, chefes de departamentos, secretários, coordenadores de programas, coordenadores de colegiados, e os próprios alunos também, nos deem um retorno, mandem e-mail, telefone e ajudem a gente a construir um sistema cada vez melhor e mais eficiente. Então, eu vou começar, sem muita delonga, passando a palavra para o Wildner, que vai explicar um pouco como é que é a proposta do sistema de fomento da Prograde, e logo depois vamos ter uma sessão para debate, perguntas. Vai ser um prazer ter a opinião de vocês também. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. O sistema de fomento da Prograde é o terceiro sistema de fomento que a gente está criando. Foi o primeiro da pesquisa em 2011 e o da extensão em 2013. E ele traz funcionalidades, como o professor Carlos trouxe, eliminando o uso, principalmente o uso do papel. Muitas coisas que vocês faziam hoje vai estar dentro do sistema de fomento. Nós vamos apresentar hoje a parte que cabe aos secretários e aos coordenadores, as funções que são desses dois tipos de usuários dentro do sistema. Nós vamos dar início a uma das demonstrações que é uma funcionalidade que é essa exclusiva dos secretários, que é o cadastro dos coordenadores. Porque cabe ao secretário cadastrar o coordenador para que o coordenador possa fazer o uso das suas atribuições dentro do sistema. O que é necessário para fazer esse cadastro do coordenador? A pessoa tem que fazer o coordenador tem que fazer um acesso ao sistema de fomento. O sistema de fomento tem um acesso que usa o MinUFMG como a chave dele. Então, o coordenador acessando o sistema de fomento, ele vai estar dentro da base de dados. A partir daí, o secretário consegue vinculá-lo ao projeto que ele vai participar, que é o que eu vou mostrar agora, que é o primeiro menu que tem aqui, que é o menu Coordenadores. O menu tem a opção Listagem de Coordenadores, que vai mostrar ano a ano os coordenadores. Vocês vão poder acompanhar o histórico e também cadastrar os novos. Por isso que a gente colocou um exemplo aqui, 2016 e 2017. Entrando no 2017, vocês vão ver que a lista está em branco. Aí tem a opção de novo. Aqui nesse botão é onde é feito o cadastro do coordenador. Clicando no novo, vão aparecer as opções. Uma delas é o nome do coordenador, que vai ser buscado aqui. Aí vai aparecer a lista de todos os coordenadores disponíveis. Aqui nesse teste, está aparecendo pessoas de todas as áreas possíveis para a gente poder mostrar. Então, selecionando o coordenador, você vai selecionar o coordenador, cadastrar qual que é o projeto, que é, por exemplo, PMG, PET e os outros tipos que tem na Prograde. Vai cadastrar o título do projeto e vai selecionar qual programa que ele está vinculado. Isso que aparece no caso do secretário ter ser responsável por mais de um programa.
Quando o secretário tem um programa único, que ele é responsável, essa parte aqui é automática. Mas, por exemplo, esse aqui do exemplo, ele é responsável por 3 programas. Então, assim que funciona a questão do cadastramento. Escolheu qual que é o programa que quer cadastrar, clicando em salvar, ele vai fazer a função. Caso o coordenador já exista em algum programa, ou o programa já tenha um coordenador vinculado, ele vai apresentar essa mensagem de erro, dizendo que aquele órgão acadêmico já tem um coordenador vinculado. Ou seja, é só a questão de cadastrar somente um coordenador para cada programa. Feito esse cadastro, o coordenador vai passar a poder exercer funções no sistema. Essas funções podem ser exercidas tanto pelo secretário quanto pelo coordenador. Feito esse cadastro, o que vai acontecer agora? Esse cadastro eu vou mostrar as 2 partes que ele se divide, que depois que o coordenador é cadastrado no sistema, ele volta para aquela lista de coordenadores, onde vai ter todo o histórico, como eu falei, quem já está lá. Vocês têm também o histórico de quem já entrou ou quem já saiu nessa lista de substituídos, por exemplo. Aqui vai ter o coordenador e quando que ele se desligou daquele programa, as informações dele, qual era o programa, contato, caso seja necessário entrar fazer algum contato com o coordenador. E temos opção também nessa parte de exportar a lista. Essa é uma funcionalidade só dos secretários. A partir daí, as ações do sistema podem ser feitas tanto pelo secretário quanto pelo coordenador, que são as ações que envolvem o cadastro do edital de seleção, o cadastro do resultado, a própria indicação do bolsista, a vinculação do bolsista àquele programa e a parte de gerenciamento do bolsista, onde é a questão de substituição, se houver cancelamento, um histórico de todos os bolsistas que passaram pelo programa, apuração da frequência e coisas do tipo. O menu gerenciamento, ele é comum ao secretário e ao coordenador. A primeira coisa que acontece na parte do gerenciamento é a questão do resultado do exame de seleção. O que nós fizemos? Nós pegamos aquele formulário que vocês devem conhecer, né, que é esse formulário do resultado, e migramos os campos dele para ser preenchidos dentro do sistema. Alguns campos já vão vir automáticos, porque quando vocês fazem um cadastro, vocês já identificam a unidade, e nas vinculações que os departamentos, que a Prograde faz, já identifica o que é o órgão acadêmico, algumas informações já vão vir automaticamente carregadas, e outras deverão ser preenchidas. Vocês vão selecionar qual programa que vocês vão estar colocando o resultado. Podem ser cadastrados vários editais para o mesmo programa. E da mesma forma que eu mostrei aquele documento, a primeira parte é o novo, onde tem as informações. Número do edital, aquelas informações que estavam naquele formulário, que a gente trouxe aqui para o sistema. Para cadastrar o resultado, além de cadastrar as informações, inclui uma cópia do edital. Umas coisas a gente já colocou automaticamente no sistema, por exemplo, a questão da validade. Como os editais têm aquela validade máxima de 6 meses, a gente colocou esse controle aqui no sistema. Por exemplo, esse preenchimento que eu fiz aqui, o edital daria mais de 6 meses. Se isso acontecer, o sistema já vai dar uma informação mostrando que existe um erro naquele ponto e que não é permitido que o edital tenha esse tempo superior aos 6 meses. Nesse caso aqui, se for esse preenchimento.
Eu não vou preencher isso aqui por completo, porque na máquina, nesse ambiente de teste que a gente está usando, eles não permitem que a gente suba arquivos em PDF. Então, eu não vou conseguir preencher essa tela toda nesse momento. Mas o que essa tela vira? Essa tela é essa daqui, que eu vou mostrar uma que já está preenchida aqui. Essa tela, essa aqui, que já está com preenchimento completo, onde coloca o resultado, acrescenta os bolsistas, etc. Depois dessa tela, ele carrega a tela seguinte, que é a tela que cadastra os alunos. Aqui tem o cadastro do resultado do exame de seleção. Para preencher esse cadastro, o principal para preencher é o número da matrícula. Essa parte do sistema está vinculada direto ao DRCA. Então, preenchendo a matrícula, ela retorna as outras informações do aluno automaticamente. Isso incluindo questões tipo, se ele tiver algum impedimento no momento do cadastro, o sistema já faz o barramento consultando a base do DRCA nesse momento que estiver fazendo a inscrição. Ele verifica a situação da matrícula, da ativa, se o aluno é de graduação, se ele é de mestrado, de doutorado, ele faz todo esse controle. Eu vou pegar um exemplo de matrícula aqui, só vou mostrar para vocês um cadastro. Aqui, esse é um dos motivos que eu estava dando exemplo da questão do impedimento. Esse é um aluno que já concluiu a graduação. Então, ele já buscou lá na base do DRCA a informação que o aluno está graduado e não deixa que continue a inscrição dele como aluno selecionado para esse edital. Pegando um outro aluno que não tem problema, ele já retorna os dados do aluno, o nome dele, qual é o RSG dele. Alguns outros dados ele retorna também, mas são dados que estão ocultos aqui nessa tela. Vindo assim, vocês vão preencher o telefone do aluno, o e-mail e a nota final. Se a nota final for abaixo da nota determinada, que for determinado como a nota de corte do edital, ele automaticamente vai responder se o aluno pode e se o aluno está aprovado ou não, só pela nota que ele vai observar aqui. Aquele campo de aprovação ele é automático. Ele já, está vendo, um aluno que eu coloquei abaixo da nota que o edital permitia, ele já deu o retorno como não. Aqui vocês vão poder cadastrar os N alunos que forem participar da Bolsa. O aluno foi gravado e assim vai gravar todos sucessivamente. Depois dessa gravação, o sistema ordena os alunos pela nota. Então, quando vocês vão marcar aquele aluno como aluno bolsista, o sistema só vai mostrar o primeiro colocado primeiro, depois que o primeiro colocado for cadastrado, ele mostra o segundo, depois o terceiro, o quarto, o quinto, e assim sucessivamente. Quantas vagas vocês tiverem naquele edital, ele vai mostrando só um aluno por um. Ele não vai mostrar a lista inteira. Então, para poder cadastrar, se está cadastrando cadastrar o segundo colocado, só depois de cadastrar o primeiro. Se houver uma desistência, tem um ponto aqui no sistema onde você informa a desistência daquele aluno, por exemplo, que foi o primeiro colocado, para que permita que o segundo colocado já seja indicado sem a indicação do primeiro. Então, o segundo ponto aqui, depois do resultado do exame, é o cadastramento do bolsista em si. É aqui que se vincula o bolsista ao projeto que a unidade tenha cadastrado.
Aqui vai poder selecionar o nome do bolsista, se tiver lá na lista. Aqui eu tenho 4 alunos cadastrados aqui no meu banco. E aqui, nesse momento, o sistema faz uma outra verificação, que é a indicação do bolsista. Ele verifica se o bolsista possui, se o aluno que vai ser indicado como bolsista possui bolsa na Pró-Reitoria de Pesquisa ou de Extensão. Se ele possuir essas bolsas, o sistema também não permite que ele seja cadastrado como aluno bolsista. Ele tem que solicitar o desligamento na Pró-Reitoria, que ele tiver a bolsa primeiro, para depois ser indicado como bolsista no sistema da Prograde. Eu vou dar um exemplo, esse Abraham que eu peguei aqui, que eu sei que ele é um aluno que tem bolsa na pesquisa. Se eu for buscar esse aluno aqui, ele vai me retornar uma mensagem de erro. Dentro dessa informação, preenche-se esses campos. O campo disciplinas é o único campo aqui que não está como obrigatório. Os outros são o nome do coordenador, CPF e nome do orientador. Esses 2 campos a gente incluiu essa semana porque foi uma exigência de um novo relatório institucional que eles estão criando e que eles solicitaram que o nome e o CPF do orientador dos programas da Prograde também estivesse presente dentro do sistema. Então, isso é uma coisa que não tinha antes, mas como foi esse pedido, tanto que isso foi construído essa semana, tanto na versão online oficial, ele nem está lá ainda. Então, esses 2 campos são obrigatórios para poder atender esse pedido. Preenchido esse dado aqui, o aluno passa a ser bolsista. E aí, a partir desse momento, vocês podem fazer todas as ações relacionadas à bolsa, que é a substituição, a apuração da frequência, o cancelamento, essas coisas que são da rotina do dia de vocês. Essas coisas que eu estou mostrando aqui podem ser feitas tanto pelo secretário quanto pelo coordenador do projeto. O coordenador do projeto também pode fazer essas ações que eu estou mostrando aqui nesse momento. Então, isso vai ser algo que funciona para os 2. O bolsista está gravado. A partir desse momento, ele vai integrar a listagem de bolsistas, que é o próximo item aqui, onde vocês conseguem ver as ações. Mas antes de mostrar a listagem, eu vou mostrar a apuração da frequência, que é ela que vai ser acho que vai ser a ação que vai ser feita também mensalmente, né? Que é essa apuração. Bom, a apuração da frequência vai mostrar sempre o mês atual e um mês anterior. As informações de dados de frequência dos meses, tipo, por exemplo, se fosse aqui o exemplo, os meses de abril, maio, eles não vão aparecer para poder fazer qualquer ação em relação à frequência. Por padrão, o sistema considera a frequência como integral. Então, ele vai considerar que todo aluno trabalhou integralmente. Caso o aluno tenha trabalhado, todos da sua lista tenham trabalhado integralmente, é só clicar no botão enviar, que o sistema já faz o cálculo da frequência. Se o aluno não tiver trabalhado integralmente, tem que alterar a opção para parcial e anotar as horas trabalhadas do aluno. Anotando essas horas trabalhadas, o sistema automaticamente faz o cálculo de qual vai ser o valor da bolsa dele a partir das horas trabalhadas e do programa que ele está vinculado. Isso aqui é feito... A única questão da frequência é basicamente isso, é a única ação relacionada à parte da frequência. Se uma frequência tiver sido lançada errada, vai ter um período, né, dentro do sistema onde tem essa apuração. Esse período vocês podem alterar essa frequência. Fechado esse período, essa informação já vai para a parte da administração da Prograde, onde eles vão fazer as questões de pagamento, essas coisas assim, as folhas, essas coisas. Se tiver uma ferição de frequência errada, por exemplo, do mês anterior, ainda tem como fazer ele ainda tem uma permissão do mês anterior ainda fazer alguma coisa, mas
só os 2 últimos meses. Essa também pode ser feita tanto por secretário quanto coordenador. Opção bolsistas por projeto mostra uma lista de todos que tiveram vinculados naquele projeto do professor ao longo daquele período. Então, ele vai mostrar todo mundo que entrou, tanto que entrou quanto saiu. É uma lista que mostra os alunos que participaram daquele projeto em algum momento. É simplesmente uma listagem que tem umas informações que às vezes são pedidas, quantos alunos foram, que período ficou. Nessa listagem aqui, vocês vão ter essa informação já direcionada com os dados. Bolsas pendentes mostra se o responsável, o coordenador, ainda tem alguma quantidade de bolsa a ser indicado de acordo com a cota. Esse é um informativo, ele ainda tem, por exemplo, nesse caso aqui no exemplo, ele ainda dá 5, ele ainda tem 4 a ser indicadas. A bolsas pendentes tem essa funcionalidade. Bom, o menu maior que nós temos aqui depois é o listagem de bolsistas. Aqui vocês vão poder fazer filtros para saber quem são os alunos que estão ativos no momento, os que foram substituídos, os cancelados, o histórico dos alunos. Aqui tem todas as informações. Os bolsistas que foram desligados, informações sobre os bolsistas, por exemplo, vocês querem emitir uma listagem de todos os bolsistas e seus telefones, e-mails. Essas opções estão todas concentradas nesse menu aqui. O bolsistas ativos, ele vai mostrar a relação daqueles que estão vinculados no momento da consulta. Por exemplo, nesse sistema tem um único bolsista, o Abraham está vinculado, ele foi vinculado hoje, então vai aparecer esse aluno. Todos que estiverem vinculados naquele momento vão aparecer nessa área aqui. Opções de substituídos vai mostrar a relação de bolsistas que já tiveram no programa em algum momento e que eles saíram, a data que ele permaneceu no programa e quando foi que ele saiu. E mostra também quem entrou no lugar dele. O caso dos bolsistas desligados são alunos que saíram e por algum motivo não houve entrada de nenhum outro no lugar. Então, essa lista aparece aqui, que são os bolsistas que tiveram esse desligamento, mas não tiveram entrada de uma outra pessoa no lugar deles naquele momento. Bom, o histórico vai mostrar a relação completa. Aqui no histórico vão ter todos os que participaram, sendo ativos, desligados, substituídos. O histórico mostra todos que passaram naquele período e as informações deles aqui. A parte de informações mostra os alunos e as informações de dados bancários deles, que eu não sei se é comum também para vocês, por exemplo, nas outras pró-reitorias é muito comum essa questão dos dados bancários dos alunos, ter às vezes algum problema quando ele lança, e aí a gente tem como verificar o dado que ele lançou no sistema, qual conta que ele pediu o pagamento. Às vezes ele está procurando o pagamento de uma conta, ou é uma conta que não é vinculada a ele. Essa questão até da conta, isso é uma outra operação que nós colocamos no sistema, o sistema vai fazer a validação da conta. Se a conta for digitada errado, o sistema não permite o salvamento dela. Ele vai conferir a questão dos dígitos validadores de agência, de conta, impedindo que ela seja cadastrada de forma errada e assim, tentando diminuir a questão de retorno de pagamento. Que, pelo menos nas outras pró-reitorias, a gente vê que era um problema constante.
Bom, e por fim, nesse menu tem o relatório final, que vai mostrar a lista dos alunos que tem relatório, se o relatório já foi entregue, quando que ele foi entregue. O sistema tem algumas relações ligadas diretamente a esse relatório final, como, por exemplo, a declaração. Aquela declaração que se o aluno foi bolsista, quando que ele foi bolsista, essas informações todas vão estar aqui dentro do sistema também, para ele poder emitir a própria declaração, só que está tudo vinculado ao relatório. A emissão, concluindo o relatório, o sistema libera a declaração para o aluno. O próprio aluno pega com a senha dele do MinUFMG, da mesma forma que vocês vão acessar aqui, o aluno também vai acessar. Então, basicamente, as ações do sistema vão ser essas aqui. São essas informações que vão ser lançadas no sistema. Vão ter coisas que vão acontecer, vão ter algumas pequenas mudanças, por exemplo, a questão dos dados bancários. Os dados bancários, nesse caso aqui do sistema, no momento estão previstos que sejam inseridos pelo próprio aluno, para evitar a questão de reclamações de dados errados posteriormente. Então, a gente está colocando que o próprio aluno faça a inserção dos dados. Da mesma forma, ele vai acessar com o MinUFMG dele e vai inserir os dados aqui. E vocês vão ter como acompanhar. Além disso aqui, só assim finalizando, tem uma listagem de usuários. Ela é uma lista onde vão ter os usuários da unidade. Essa lista vai ter lá nome, e-mail, telefone de todos os usuários daquela unidade que sejam cadastrados no sistema. Assim, se for, por exemplo, alguma informação que seja necessário enviar para alguma pessoa, ele já vai estar aqui bem detalhado. Outra parte do sistema que vocês não vão ver diretamente nele é a questão da integração dele ao sistema da Semana do Conhecimento, que também foi feito lá na Pró-Reitoria. Ele vai transmitir dados automáticos para a Semana do Conhecimento, facilitando assim, quando for, principalmente o coordenador que vai preencher, que tem que preencher aquela lista enorme de bolsistas, o sistema já vai fazer esse transporte de um sistema para o outro automaticamente, por exemplo. Mas, assim, de forma geral, o sistema de fomento vem com essas ações. Então, eu acho que eu gostaria que vocês, então, tivessem alguma pergunta para a gente poder ver o que nós podemos fazer em relação ao sistema. Estão lembrando a questão do aceite? A gente falou que depois que feito o cadastro do aluno, o aluno vai receber um e-mail dizendo que ele é bolsista do projeto, ele vai acessar o sistema. Lá dentro do sistema, onde ele coloca os dados bancários, ele tem um termo de aceite, dizendo que ele concorda com as normas, as regras, etc, etc, etc. Só depois que esse aceite é feito, que ele é realmente efetivado no sistema como bolsista. Então, ele tem um retorno, o aluno tem que acessar o sistema e fazer uma determinada ação, que aí ele está concordando com as normas, assim ele vira bolsista no sistema. Todas as ações que são realizadas no sistema têm um e-mail, por um lado, vai um e-mail para o aluno, se o aluno faz uma ação, tem um e-mail contrário. Uhum. A gente tem uma disciplina que tem mais de um professor. E o monitor auxilia o professor na mesma aula, mas com 2 professores. A parte do orientador, para nós, foi novidade. Nós ficamos sabendo essa semana. Então, é mais uma coisa que, se for necessário um número maior de orientadores, a gente inclui aqui no sistema. Isso que eu ia te pedir, porque no nosso caso tem sempre 2 ou 3 que trabalham junto com o mesmo monitor. Tá, nós podemos fazer essa inclusão, sim, tranquilamente. Tá, ok. Obrigada. Mais alguém? Ele lá em cima pediu primeiro aqui. Eu vou por ordem, tá, gente? Boa tarde a todos, professor Zé Luiz da Faculdade de Direito, parabéns à Prograde, parabéns a você pela exposição. Eu tenho 2 perguntas, uma diz respeito a uma questão que você mostrou e outra diz respeito a algo que você não mostrou. Você mostrou a lista de aprovados no início, num bloco global, me dando a impressão que o sistema só comporta um formulário de aprovados ou uma lista de aprovados por edital.
Sendo que até aqui a gente conseguia fazer num edital, por exemplo, vários eixos de monitoria ou várias seleções diferenciadas. Porque dentro de um departamento você atende a disciplinas de início de curso, de meio de curso, de fim de curso, e, portanto, você pode selecionar perfis de alunos diferentes. A minha indagação para você, então, é como resolver isso? Solta vários editais? Não, na verdade, apesar de eu ter mostrado uma lista só, o senhor pode criar vários com o mesmo número. Não há problema algum. Vários com o mesmo número? Como assim? Sim, e tem uma segunda pergunta. Se o senhor quiser cadastrar, vamos dizer, edital 1, e quiser cadastrar o bloco de alunos para aquele bloco do edital 1, o senhor pode fazer mais um outro bloco do edital 1, mais outro. Quantos N blocos para o mesmo edital? Isso aí não há impedimento no sistema. Ok. A outra pergunta diz respeito a uma questão que você não entrou, que foi a do relatório final, mas que nos deu no nosso departamento lá na Faculdade de Direito um pequeno problema com a questão do escaneamento e do envio. Nós temos lá um número de bolsistas e um número 3 ou 4 vezes superior ao número de bolsistas de monitores voluntários. A questão dos voluntários, ela vai entrar no sistema, não vai entrar no sistema, de que modo ela vai entrar no sistema? Essa é uma questão que eu gostaria de saber, porque como não apareceu a aba, você não abriu a aba do relatório, e nada até aqui apareceu a opção não bolsista, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso também, porque, veja, 2/3 ou mais do meu programa de monitoria de graduação é atividade de voluntários que não deixam de se engajar nesse programa. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Em questão aos voluntários, sim, o sistema vai poder ter o cadastro dos voluntários. Isso nós já conversamos com a Prograde, está previsto. Eu não mostrei a aba de relatórios todo porque nós estamos discutindo qual vai ser o modelo que nós vamos adotar de relatório dentro do sistema. Qual vai ser o modelo ideal de relatório. Então, a gente já tem o local onde ele vai estar, mas qual vai ser o modelo? Se ele vai ser um anexo a ser colocado, um formulário a ser preenchido, isso são coisas que ainda estão sendo discutidas. Qual vai ser esse formato de relatório que o sistema vai ter? A gente estabeleceu algumas datas que, no primeiro momento, é viável, né, sem o sistema estar em uso, né, efetivamente. Em termos de cadastramento de bolsista, ferição de substituição, desligamento, a gente vai trabalhar com as datas a princípio do dia 1º ao dia 20 de cada mês. Sendo que o aluno, para dar o aceite dele, ele terá até o dia 25 de cada mês. Então, se o professor cadastrar o aluno no dia 5, o aluno vai ter do dia 5 até o dia 25 para dar o aceite. Se o professor cadastrar o aluno no dia 20, ele vai ter só 5 dias. Então, tudo isso vai depender do gerenciamento, né, das questões no departamento ou colegiado ou órgão responsável. Então, se o aluno for cadastrado dentro do sistema no dia 20, ele vai receber no mês subsequente esses 10 dias referentes. Caso no mês seguinte ele não esteja dentro do sistema, ele fica sem o retroativo a princípio. Porém, o Wildner falou, né, no início, que a gente vai poder gerenciar essa questão de retroativo de 2 meses anteriores. Então, dependendo da situação, do que ocorreu, a gente vai poder gerar uma folha de retroativo. E isso a princípio, até a gente estabelecer o sistema e tudo. Mas a ideia é que futuramente não tenha processamento de retroativos dentro do sistema. Oi? O aceite substitui o termo de compromisso? Sim, não terá mais a confecção de contratos, termos de concessão de bolsa. Será apenas o aceite. Que o aluno faz. Que o aluno fará dentro do sistema. O edital ele tem que ser mandado PDF, né? Esse PDF é assinado
Do jeito que a gente já faz. Não, a gente não vai receber documentos no setor mais. Será? Anexar. Sim, anexar. E é o único documento que a gente vai ter que enviar, que é anexar, é isso? Anexar, sim. Frequência não mais, Não mais. dia de compromisso não mais. Não mais. Oh, que bom. Sim. Gente, pessoal, senhores, é só levantar a mão que ela vai com o microfone para a gente poder, porque a gente sabe que vai ter muitas perguntas. Então, ali está. Boa tarde, pessoal. Estou com dúvida o seguinte, na parte do relatório do bolsista, o relatório final, é ele que vai anexar no mínimo o FMG dele ou é o coordenador que anexa o relatório dele? A questão do relatório final ainda não está definido, porque a gente está focando mais nessas questões de gerenciamento da Bolsa. Como o relatório final desse ano já está definido fora do sistema, a gente preferiu focar nessas outras questões. E, então, a gente terá um ano aí para frente para decidir o relatório final, né, do ano seguinte. Então, a princípio, a gente prefere não entrar em detalhes em relação ao relatório final. Esse ano, então, a gente vai continuar enviando por e-mail, Esse de ano, todo jeito. sim, a gente até já divulgou as datas, né, do dia 20, relembrando, pessoal, que a gente vai estar recebendo a partir do dia 20 desse mês, até o dia 12, que é o último dia letivo, com prorrogação até 31/12, agora de 2017. Obrigada. Quem é? Boa tarde. Meu nome é Luísa. Eu tenho uma pergunta a respeito no cadastramento do exame dos candidatos, do exame de seleção, que a gente tem que inserir o número de matrícula e o e-mail do candidato. E aí, o número de matrícula não estaria vinculado ao e-mail dele cadastrado no minha UFMG? O DSA forneceu algumas informações para a gente. Informação de e-mail e telefone do aluno não foi fornecida na lista que a gente pode consultar. Então, a gente tem acesso a em torno de 10 ou 12 informações. E telefone e e-mail não foram inclusas nessa lista. Por isso que ele tem que ser inserido. Tá. Agora, a outra coisa o coordenador do projeto Pronoturno é o coordenador do colegiado ou é o tutor? São duas situações, né? Tem pronoturno que o coordenador do colegiado é o atual tutor, mas não é necessariamente, não precisa ser. Na maioria das vezes, o tutor são pessoas diferentes do coordenador. E o secretário é o secretário do colegiado? Do colegiado, sempre, tá. sim. Uhum. Ok, obrigado. Boa tarde. Eu não percebi aí, desculpa se tiver mostrado, mas tanto no cadastramento do aluno, quanto no cadastramento do edital, eu não vi a opção de 6 ou 12 horas. Ela está aí? Se eu estiver aí, desculpa, eu não vi. Não, é porque a monitoria ela está no sistema como dois programas, né? Um com 12 e um com 6 horas. Então, na hora que o departamento for entrar lá, ele vai ter que optar, que marcar e entrar no programa certo, para cadastrar aluno de 6 horas ou de 12 horas. Mas essa opção está aí no sistema? Desculpa, eu não vi. Está de duas formas no sistema, PMG de 12 horas e PMG de 6 horas. Aí, na hora lá, tem que escolher a opção certa. Boa tarde. A gente fez toda uma incursão pelo sistema de modo virtual e fictício. Eu queria saber se a esse momento, esse ponto dos acontecimentos, essa altura dos acontecimentos, o sistema já está implantado, se a gente poderia fazer uma exibição não fictícia. Porque eu acho que sempre há uma grande diferença entre fazer esse tour fictício e fazer um efetivo, pegando dados reais. Então, eu queria saber se seria possível fazer isso, porque eu acho que talvez problemas irão aparecer e a gente terá a oportunidade de esclarecer ou resolver, ou pelo menos ter consciência de que eles existem. Obrigada. Esse endereço que eu estou colocando aqui na tela é o endereço do ambiente de testes do sistema. Ele funciona igual ao real. Vocês podem fazer qualquer teste aqui, a qualquer período, sem pensar em dar algum problema. Assim, aqui, vocês podem mexer à vontade no sistema, nesse endereço aqui.
Não, é que a senhora deve ter entrado no sistema real, foi o link que eles mandaram é o link do sistema que vai ser usado de verdade. Este aqui é o link do ambiente de teste. Esse aqui pode usar ele à vontade, sem prejuízos a alguma informação do sistema. Pode testar, apagar, incluir, excluir, fazer o que for necessário. Esse endereço aqui. É porque, por exemplo, a senhora se cadastrou no sistema. O secretário tem que vincular a senhora como coordenadora para a senhora ter as permissões de funções de coordenadora. Então, talvez não tenha sido feita essa vinculação. Por isso que a senhora não consegue fazer ações dentro do sistema. Nesse primeiro momento, o que a gente fez foi vincular secretárias aos departamentos, colegiados e órgãos, né, responsáveis por bolsa. A próxima etapa será a secretária, que é vinculada ao departamento, por exemplo, monitoria. Aí ela vai pegar aquele projeto da monitoria e cadastrar o coordenador como responsável por aquele projeto. A partir daí é que o coordenador consegue ter as funções no sistema. Tá? O início do sistema vai ser em janeiro do ano que vem. Vocês falaram que o sistema vai funcionar a partir do início do ano que vem, mas a data é janeiro para pagamento em fevereiro. É isso? Ou quando vai ser? Olha, para novos editais, a gente já vai começar. O primeiro edital que abrir, né, de programa no início do ano que vem, já vai ser todo pelo sistema. Em relação à renovação, a gente primeiro vai ter que olhar com o Wildner a possibilidade de cadastrar esses meninos, ter um banco de dados de 2017 para a gente conseguir renovar para 2018. Como que vai ser, Wildner? Vai migrar, né? E aí, assim, então ele vai migrar essa planilha que a gente tem, e aí os departamentos e colegiados vão marcar a opção lá de renovação. E aí, a partir daí, a frequência, a homologação toda vai ser pelo sistema. Quando? Já em janeiro. Sim, já em janeiro. Ah, sim, renovação. Sim. Uhum. Aqui. Boa tarde, tá? Parabéns pela apresentação. Eu sou Tânia, eu coordeno o PMG do CPC da Odonto. Tá? Você respondeu, porque lá eu sou coordenadora do programa, mas como tem várias disciplinas vinculadas, tenho os professores que realmente acompanham mais de perto os bolsistas. Aí falou que vai dar, né, vai ser possível inserir esses professores, tá, os tutores, no sistema. Mas nós temos que solicitar ou vai ser algo automático? Não, é tudo pelo departamento ou colegiado ou órgão responsável. O Prograde só vinculou a secretária. As demais vinculações será pela secretária, né? Sim, mas não vai ter espaço, pelo que eu vi. É só o coordenador que ela vai vincular. E os outros orientadores, né? Isto. Sim, o Wildner vai inserir mais espaços, caso um aluno tenha mais de um orientador. É isso? Dos professores. Mas dentro da aba ali? É só para esclarecer que os orientadores, eles não vão ter papel dentro do sistema. Eles vão estar lá só constando, porque foi uma solicitação, foi algo que foi exigido. Eles não terão acesso. Não terão função e nem acesso. Nem função e nem acesso. Tanto que vai ser a secretária que vai cadastrá-lo, ou o coordenador. O próprio orientador pode cadastrar mais de um. Eles vão subsidiar, né, com informações para o coordenador. Mas não vai ter o mesmo papel, sim, o orientador não deixa de existir para a gente, porém ele não vai ter acesso, não vai ter um login. Porque sim.
Sim, ele assinava. A Prograde nunca acompanhou essa questão de orientador, a gente nunca gerenciou, porque é muito, né? Se for olhar por programa, são muitos, e a troca é muito grande, então a gente não consegue gerenciar. Em relação à Semana do Conhecimento, o sistema pedia o acesso pelo coordenador. Então, ele continua sendo, a gente vai continuar procurando acesso pelo coordenador. O orientador ele vai ter uma lista com os nomes dele. Isso foi um pedido institucional que esses nomes de coordenadores estivessem dentro do sistema. Isso. É porque, como eu falei, quando o Cidenti fez o plano do sistema, não existiria nem o orientador. Eles pediram isso para nós na sexta-feira da semana passada. Isso. E aí só que nós vamos colocar aberto para poder colocar uma quantidade maior. Acreditamos até que essa... Isso. A gente sabe. Só para talvez clarear um pouco mais, talvez essa solicitação tenha vindo exatamente por causa desses termos de compromisso que a gente não vai ter mais, porém, eles vão estar listados conforme o coordenador vai pegar esses nomes, né? Os coordenadores têm a incumbência de colocar os orientadores que vão estar participando também dos programas. Então, se vocês olharem direitinho, todos os envolvidos vão estar dentro do sistema, ok? Então, não vai ter a necessidade do termo de compromisso. O nome dele já vai estar dentro do sistema e a gente já vai saber que ele tem que estar participando e ajudando com a semana também. Não, o coordenador vai ter que pontuar isso com eles. Não, aí gente, o gerenciamento disso dentro das unidades, dentro dos departamentos, é com vocês. Nós não podemos entrar. Aí vocês podem fazer de outra forma também, se vocês quiserem. Bom. Como eu falei com vocês, o orientador é a primeira ideia. Sexta-feira nós ficamos sabendo que tinha que colocar orientadores aqui dentro. Até o início, os orientadores nem teriam local no sistema. Agora, se os orientadores vão ter um papel com um termo de compromisso, é claro que a gente pode pôr. Isso é uma coisa a ser avaliada. Por isso é o motivo da gente apresentar. Correto, gente. Mas olha, a nossa finalidade aqui também, e pelo andar de tudo que está acontecendo, a gente está tentando fazer com bastante antecedência também a apresentação desse nosso projeto, desse nosso sistema, é exatamente para isso. Vocês podem nos mandar e-mail, é uma solicitação. Nós ficamos sabendo dessa inclusão agora há muito pouco tempo, né, dos orientadores. Então, é uma sugestão, nós vamos anotar aqui, nós vamos tentar, sim, colocar, fazer, tá? Então, toda sugestão é muito bem-vinda, tá? Gente, vamos trabalhando junto com isso, tá? Eu tenho duas dúvidas aqui com relação ao que o Ednir apresentou. Uma é sobre como colocar os ausentes no resultado do edital, porque a gente tinha por hábito na unidade colocar em frente ao nome do candidato ausente, não colocava nota e não aprovado. E ali, pelo que eu vi, só tem a opção de colocar a nota e se ele foi aprovado ou não. Como é que fica a sinalização de ausente? E a outra dúvida é o seguinte, eu vi que a declaração vai estar vinculada ao relatório final. Na nossa unidade, pelo menos, a gente tem muita demanda de declaração antes da emissão do relatório. Assim, com 2 meses, 3 meses, a gente verifica com o orientador se está ok e a gente mesmo emite. A gente pode continuar emitindo essa declaração ou vai ser possível emitir uma declaração dentro do sistema sem o preenchimento do relatório final do monitor? Porque aí, no caso, você faz uma declaração de acordo com aquele período de solicitação. Isso. Pode continuar, né? Ou vai ter alguma dentro do sistema? A partir do ano que vem vai ser pelo sistema. Uhum. Mas, acredito, vamos pensar nisso. O que eu quero explicar, pelo que a gente já foi discutido institucionalmente das outras pró-reitorias, a declaração do sistema é só a final.
Mas não há impedimento do departamento professor dar uma declaração parcial. Isso é o que já acontece na pesquisa e na extensão. Tá. O sistema só emite a declaração final. Isso, isso já vem do longo das construções dos 2 sistemas anteriores, né? Tá. E no resultado, os ausentes, como que fica? Já tem alguma previsão? Não tem uma previsão, porque no formulário que eu baseei não tinha o campo ausente. Não tinha mesmo. A gente colocava em frente ao nome e não colocava nota. Então, isso para mim hoje é uma novidade, essa questão. Uhum. Nós vamos avaliar essa questão aí. Então, nós vamos avaliar, tá, gente? E não comparece. Verdade. Tem que notificar. Exatamente. É o Wilson, né? Não compareceu. É 0, é? Ô, gente, está sendo ótimo, porque nós pensamos em muita coisa. E aí, quando a gente depara numa reunião dessa aqui, a gente vê que ainda falta, né? Ainda fica umas coisinhas, mas a gente está anotando tudo, tá? Sim, a gente pretende já resolver isso antes do início letivo, né? Porque aí a gente tem mais tempo, né? Porque agora, realmente, novembro e dezembro, ficou inviável a gente ver essa questão. Mas acredito que, juntamente com o nosso diretor, janeiro e fevereiro a gente consiga fechar, né, Carlos? Porque é uma coisa que precisa de mais discussão. Não, claro. Sim, o departamento, né, o coordenador. Agora é o orientador. São coisas que o orientador ele acabou de entrar no sistema. Então o orientador não tem. Até agora nós não temos nada com o orientador. Mas o orientador, a ideia é que ele seja sempre atualizado. Sempre que houver uma troca, uma substituição, seja alterado. Isso. Sim, claro, o tempo todo. Exemplo, né? Mas eles entram. Alô? Gente, só um minutinho. É porque está tendo uma sequência de quem está levantando a mão e o microfone está ali, ó. Tá bem? É só aguarda que nós estamos prestando atenção em quem está levantando a mão primeiro. Tá. Então, a minha dúvida é com relação ao cadastro dos classificados. Você tem uma vaga e 5 classificados. Como que eu faço esse cadastro? Você vai fazer o lançamento dos 5 no resultado de seleção. A hora que você for vincular ele ao projeto, o sistema vai mostrar o primeiro colocado. Sempre. Caso o primeiro colocado desista, que eu falei, informa a desistência e o sistema mostra o segundo. E assim sucessivamente. Até que encerre o número de alunos que tenham cadastrados disponíveis para aquele projeto. Então, eu cadastro 5 classificados. É aquele resultado de seleção, aquele mesmo formulário. Certo. A gente trouxe o formulário para dentro do sistema. Obrigada. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Eu gostaria, na verdade, não é uma pergunta, mas é uma solicitação, né? Que a gente está vendo aqui mais um sistema sendo criado, e aí eu fico muito preocupado com a integração dos vários sistemas. Porque para a gente que é chefe do departamento, depois, por exemplo, pegar um INA global e a gente ter que ficar olhando sistema por sistema, o que foi lançado, pegando Lattes de professor, pegando SIGA, pegando cada sistema para poder ver o que foi feito aonde, é surreal essa situação, né? Então a gente precisa
que, no momento, inclusive, da programação desses vários sistemas, que já seja pensado algum tipo de integração entre eles para nos dar um relatório que seja mais confiável e que seja mais unificado também. E aí a pergunta, eventualmente, além dessa solicitação de haver essa integração entre os vários sistemas, se não seria, talvez, melhor criar um só sistema que desse conta de tudo, de fomento de graduação, de fomento de extensão, de fomento de pesquisa, porque criar vários sistemas e depois a gente ficar gerenciando esse monte de coisa, né, é um trabalho herculíneo assim, para a gente. A questão dos sistemas, a gente até vai tocar essa questão do coordenador. Um dos motivos foi porque está sendo construído um relatório institucional que a orientação vai ser extraída direto dos sistemas. Essa é uma questão. Outra questão desse sistema da Prograde, ele foi o sistema que a gente demorou mais tempo, tem até uma distância entre o da extensão e o da Prograde, é porque este é o sistema que vai absorver os outros dois. Vai existir um único sistema, e ele foi feito para absorver os outros. Obrigado. Boa tarde. O sistema de extensão, o fomento de extensão e o fomento de pesquisa. Eles vão ser todos, vai ser um sistema único. Não, o INA e o OPSA, eles estão construindo um sistema já. Eu não posso dar mais informações, porque por isso que a gente colocou essa questão do coordenador, foi uma exigência desse sistema novo que eles estão construindo, que eu não sei todos os detalhes. Os detalhes que eu sei deles são relacionados aos sistemas de fomento, que, por exemplo, a parte de orientação, ele vai buscar direto daqui. Foi por isso que eles pediram para incluir os campos de orientadores aqui dentro. A hora que eu cadastrar o coordenador aqui, ele já vai cair lá na base desse sistema novo que eles estão fazendo, o nome do orientador e quem que ele está orientando. Agora, os detalhes desse sistema eu ainda desconheço, porque ele está começando a construção dele. Boa tarde. Eu sou servidor novo, entrei agora em julho, mas eu já era aluno aqui da universidade, e quando eu fiz o cadastro pelo link que foi enviado para a gente, o meu perfil está como aluno. Tá, essa questão dos servidores e professores que estavam aparecendo como aluno, nós já resolvemos. Quem cadastrou antes da gente resolver ainda está como aluno, mas a gente consegue alterar. Mas esse problema não ocorre mais, não. Boa tarde, meu nome é Sônia, eu trabalho com a educação à distância e lá no sistema já inseri o meu diretor, que é o professor Wagner, e ele está como coordenador. Mas eu trabalho com os coordenadores do curso de Geografia, da Matemática, que é a professora Marli. E aí eu queria saber, eles não são orientadores, porque eles têm orientadores. Eles são os coordenadores de curso. O nosso perfil lá é diferente. Tem o meu diretor, tem eu que sou a secretária-geral, e tem os coordenadores de curso, de Geografia, Matemática, Química, Geografia, Biologia e aí Pedagogia. Aí, nesse caso, eles são coordenadores. Sim, eles entram como coordenadores de área. Um da biologia, aí o outro vai ser cadastrado. Não, mas eles mandam tudo para o CAED. Quem faz a gestão é o professor Wagner, que é o diretor do CAED, do Centro de Apoio à Educação à Distância. No caso, Sônia, eu já te coloquei como secretária única, né, no sistema. Mas na hora de inserir os dados ali, eu vou colocar do diretor da Educação à Distância. Você vai colocar a educação à distância. E o coordenador, onde que ele vai entrar? Então, você vai ser lançada 4 vezes. São 4? 5 cursos de graduação. 5 vezes. Então, para cada projeto vai ter um coordenador e você como secretária. Uhum. Então, o nome eu não vou lançar o diretor do CAED, eu vou lançar o coordenador do curso. Sim, o coordenador. Tá. Tá ótimo, obrigada. Eu queria saber se é possível, porque eu vi, acho que não sei se é possível, colocar mais de um professor, o mesmo professor, para mais de um projeto como coordenador. Sim, o sistema permite que o professor seja coordenador de vários projetos, mas não permite que um projeto tenha vários coordenadores. Boa tarde, eu sou Daniele, professora da Escola de Engenharia. Eu gostaria de perguntar em relação ao testado de frequência. Eu acho que eu não vi se tem uma data, porque hoje a gente, né, tem que enviar o atestado em um determinado período. Eu não sei se eu não vi a data ali ou se o sistema vai ficar inativo num determinado período. No primeiro momento, a gente não fez
fechou uma data, assim, porque atualmente a gente trabalha entre os dias 27, 30 ou 31 de cada mês. Então, isso, mês a mês, pode ocorrer algumas mudanças, né? Tem um feriado, um recesso, então a gente acaba remanejando. Então, a nossa ideia é que essa data seja mantida, porém a gente vai criar um calendário anual, sendo que cada mês vai estar lá especificado. Aí, vai estar dentro do sistema já, ele no todo, do ano todo. Mas permanece do dia 27 a dia 30 ou 31. Tá. Valéria, você comentou que você já cadastrou os secretários dos departamentos, né? Você já cadastrou. Sim, já está cadastrado. Então, ela não precisa, só para avisar a secretária, ela não precisa fazer o cadastro naquele sistema para poder indicar o coordenador, não. Ela já vai conseguir acessar? Não, ela já consegue indicar o coordenador, ela já pode entrar lá e indicar. Tá. Ela já está cadastrada. Se já estiver cadastrado, porque eu percebi lá que tem alguns coordenadores que não se cadastraram. Então tá. Então, o coordenador tem que estar cadastrado e é papel da secretária auxiliar, né? Ver quem são os coordenadores e falar, olha, você não se cadastrou, não tem como eu te vincular no projeto tal. Então, é importante. Então tá. Obrigada. Só para acrescentar com relação à frequência. Vai ser aberto um período para o pagamento, para ser lançada a frequência, e depois isso fecha, e não tem mais jeito. Então, todo mundo tem que ficar muito atento ao calendário anual, porque a gente não vai poder ficar abrindo porque alguém esqueceu ou saiu de férias, viu, gente? Então, toda vez que for sair de férias, isso é uma coisa que nós lá sofremos muito, inclusive os alunos, os bolsistas, que às vezes... as pessoas saem de férias e não colocam uma outra pessoa para substituí-la. Isso é impraticável, porque a gente tem que pagar, entendeu? Por isso que vai ter o coordenador agora, com essa incumbência também, tá? Então, vai ter um período que vai ser aberto para ser lançada a frequência, e depois isso vai fechar, porque nós temos que continuar demandando os outros trabalhos que a gente tem que fazer para o pagamento cair na conta dos meninos, tá bom? Dos bolsistas. Eu chamo os meninos de meus meninos. Boa tarde. Minha dúvida é se não vai ter como colocar o vice-coordenador. Lá no nosso departamento a gente tem um vice-coordenador que atua junto com o coordenador e ele realmente tem uma atividade relevante. Não tem? Não tem jeito. Sempre foi... É muito complicado a gente colocar muita gente tomando conta. Mas mais um, é o coordenador e o vice. Para o departamento é muito importante. Para a gente, nós precisamos de gerenciar com um professor. Mas, inclusive, o sistema não aceita. Então, é igual o Wildner falou. O sistema aceita vários coordenadores, mas não projeta sempre com um coordenador. Igual foi lançado o novo campo para orientador e vai ser... E a gente entende, né, que isso vai ser importante na hora de puxar os dados. É uma função reconhecida, inclusive, para a atividade do professor. Se não tiver como lançar ele como vice-coordenador, e ele tem uma atividade que é relevante, ela é indispensável, quer dizer, esse professor não vai ter essa atividade reconhecida, entendeu? Para o relatório dele, que eu estou entendendo que isso talvez seja uma transição para excluir o INA, não sei, um novo relatório, não sei. Mas, assim como fez o campo do orientador, acho que o vice deveria ser repensado. Os departamentos que acharem necessário, né, colegiado, que acharem importante, eles pode fazer um e-mail para a gente pode inserir. A gente insere no sistema, não tem problema, não. Não, o Wildner autorizou. Acabou de autorizar. Eu quero fazer uma pergunta. Aqui a questão é a seguinte. Até então, quando a gente vai mandar a frequência, o secretário de departamento faz a frequência. Quem assina é o coordenador do projeto ou o chefe de departamento. A responsabilidade deles. Hoje, do jeito que vocês colocaram aí, é responsabilidade do secretário, com a minha senha na minha UFMG, informando que o aluno estava frequente. O que a Prograde pensou em termos de que o secretário tenha garantia de que o aluno estava frequente? Porque aí vocês estão me dando a responsabilidade de dizer que um aluno participou o mês inteiro do PMG ali, ele foi todos os dias. Só que o secretário não tem esse controle, porque ele está ligado diretamente ao coordenador. Como que fica a nossa situação de dizer que ele estava aqui, que ele estava frequente? A gente entende o seu sofrimento com relação a isso. Mas acontece que
a Prograde não pode, nós não podemos gerenciar lá dentro do departamento. Então, isso, o próprio departamento, com o chefe, com o coordenador, com a secretária, vocês vão ter que pontuar qual vai ser a forma de trabalho de vocês para garantir isso, correto? Nós não podemos, a gente já deparou aqui, gente, que a gente não pode intervir na forma de vocês trabalharem, nós não podemos, mas existem regras e cada um com a sua responsabilidade. Nós aqui, né, a gente vai colocando os atores, né, dentro de cada função. Então, dentro de cada departamento, colegiado, laboratório, vocês vão ter que ter a forma de trabalho. O que a gente tem que deixar muito claro aqui, que a gente deparou com situações em que passavam ao bolsista a responsabilidade dele entregar a frequência, e se ele não entregasse, não era pago. Isso não pode acontecer. O orientador não pode perder o bolsista de vista, gente. A escola não pode perder. Eu sei, eu até te entendo, mas isso é a realidade. Nós temos que fazer nós temos que cumprir o nosso papel, né? Nós, da administração, temos que cumprir o nosso papel e a gente acaba exigindo de vocês isso. E só que vocês também, os gestores, vocês vão também ter que cobrar. Pois é, e aí... pois é, então, lá dentro do departamento, do colegiado, vocês vão ter que sentar e conversar sobre como que essa cobrança vai ser feita, né? Porque cada um vai ter que ter o seu papel e cumprir com ele. E não podemos colocar esse lado, né, a responsabilidade ao bolsista, de que se ele não entregar a frequência, a toda assinada do mês todo, ele vai perder o dia. Não. Nem que vocês combinem. Olha, todo dia você vem aqui e assina isso. Todo dia você vem aqui e assina essa folha de frequência. Eu não sei, a gente não sabe como que vocês vão fazer isso. Mas você não pode cortar a bolsa do bolsista porque ele não foi lá entregar. Porque isso é administração. Isso é nós, cada departamento vai ter uma secretária que também, vai ter que cuidar da administração. É muito difícil a gente ficar intervindo nisso, sabe? É muito mais fácil vocês sentarem com o coordenador, com o chefe de departamento e também com a secretária, com os secretários, e combinarem a forma de trabalho. O que vocês vão fazer, como que vocês vão pontuar. Porque, realmente, dentro essas folhas de frequência, a forma que vocês vão estar dando esse respaldo para o aluno ser frequente e aquilo ser verdade, a informação ser verdadeira, vocês vão ter que guardar isso dentro do departamento também. Né? A gente hoje tem um informativo da Prograde que o orientador é que é responsável pela frequência do bolsista. Então, isso garante a gente que o orientador informe isso para o departamento. Eu sou secretária de departamento e tem bolsista lá que realmente eu não vejo e eu não tenho, nem que eu trabalho na administração, correr atrás de bolsista, porque a gente tem N coisas para fazer. Então, eu acredito e entenderia que vocês iam seguir o sistema da mesma forma, que o orientador continuasse com essa responsabilidade. Então, eu acho que todos nós daqui, do lado de cá, esperamos que tenha, então, um campo aí que o orientador tenha esse compromisso, porque a gente sabe que as pessoas não têm compromisso, mesmo que elas assinem um termo. Infelizmente, é assim. Obrigada. Sim, a Prograde está preparando um documento, aliás, já tem nas diretrizes, né, de bolsas, onde fala que no departamento quem é responsável pela aferição da frequência. Então, lá fica bem claro que é o orientador juntamente com o coordenador. A secretária exerce apenas o papel administrativo, não é função da secretária.
já tenho. Eu tenho uma ideia aqui. Tá. Eu tenho uma sugestão para vocês que a gente pode fazer no sistema, assim, após o lançamento, o coordenador dá um de acordo no sistema. Com licença. Na questão, na verdade, que atende aos colegas que estão se mobilizando em relação a isso, é sempre a mesma questão. O sistema está vindo para simplificar as rotinas e torná-las mais racionais. Porém, está eliminando uma parte da rotina que nos incomoda, creio eu, tanto aos coordenadores quanto aos secretários ou secretárias, que é o fato de que os orientadores não estão participando do processo. Existem obrigações para esses orientadores, obrigações de verificação da frequência, obrigações de participação da universidade. Nós, no sistema, não há. Primeiro, o orientador não se compromete. Ele não firma um termo, isso tem que estar, ele tem que firmar digitalmente esse termo. Segundo, a frequência, como está levantada aqui várias vezes, a frequência mensal não tem o menor problema se ela for enviada para a Prograde, a global, pela secretária, ou pelo secretário, ou pelo coordenador ou coordenadora. Ela não tem que ser chancelada por duas figuras, por duas minhas UFMG, mas ela tem que ser dita dentro do sistema, primeiro, pelo minha UFMG, do orientador daquele bolsista. Então, isto tem que ser melhorado no sistema, não tem jeito. O papel do orientador, o orientador que não existia até uma semana atrás, na verdade é o que está faltando, porque primeiro, nós temos que ter armas, como coordenadores, para pedir, para garantir o engajamento desses professores nas atividades da Prograde. Porque senão esses professores recebem os bolsistas e desaparecem nas atividades da universidade. E não resolve só com os coordenadores. E nem muito menos com o peso eventual que os coordenadores tenham para ficar pedindo, por favor, ou lembrando, você tem bolsa. Nós não vamos ameaçar ninguém de morte e espancamento. Eles têm que ter se comprometido, a gente falar, lembra que você se comprometeu? Nós precisamos ter essa arma. Segundo, o que dá garantia, quer aos secretários, quer aos coordenadores, é que o professor tem entrado lá com minhazinha, uma FMZzinha dele antes e dito, meu bolsistinha está aí, está trabalhando. Do mesmíssimo jeito que a gente tem a opção padrão de tudo certo, clica, que evidentemente ninguém, nenhuma secretária, nenhuma coordenadora, nenhum secretário, nenhum coordenador vai se incomodar de todo mês fazer isso, porque é o que garante para a Prograde que a Prograde possa rodar a folha de pagamento. Nós apenas nos sentiríamos, vamos dizer, mais serenos se ao invés de nós termos que ficar distribuindo papel para as pessoas preencherem e assinarem na faculdade e estabelecendo horário para as pessoas entregarem no protocolo papel, ou seja, se esse processo maravilhoso de desburocratização, informatização, simplificação de rotinas, racionalização burocrática da universidade, funcionasse também dentro das unidades. Para isso... Oi? Não é para mim. Ela está fazendo sinal ali para alguém. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se nós pudéssemos simplificar isso tudo, incluindo o orientador e a participação do orientador dentro da plataforma, daria tudo muito mais certo. O professor se preocupou, essa é exatamente a mesma plataforma com a qual nós já estamos habituados a trabalhar professores, como... dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, que foi a primeira a ter um sistema de fomento nessa mesma interface, nessa mesma lógica, os professores já estão habituados a trabalhar com ela. Essa é uma tentativa que a universidade está fazendo para simplificar e para ter um ambiente, vamos dizer assim, familiar que a gente consiga operar. Esse avanço é importantíssimo, isso a gente está vendo a universidade indo adiante,
fazendo com que tudo fique mais fácil. Para ficar mais fácil, vamos facilitar dentro das unidades também. Para isso, é preciso só melhorar o ponto de vista da supervisão, incluir a supervisão do orientador sobre o bolsista e naquilo que vocês ainda não trabalharam, não fecharam, que é o processo de relatório final, também ter o momento do voto, do parecer, ou das opiniões do supervisor ou do orientador sobre o seu bolsista dentro da plataforma. Porque isso também constitui e agrega informações dentro do sistema que são importantíssimas para nós. Sim, a Prograde não tinha conhecimento dessas questões relacionadas aos orientadores. Viva o Minha UFMG, que permite essa integração de plataformas, mas nós precisamos um pouquinho mais nessa daí para termos uma plataforma plenamente funcional. O sistema não é para vigiar e punir. O sistema é para tornar eficiente a questão do pagamento de bolsa e evitar algumas situações, como ter estudante que já formou, bolsista. Eu acho que é uma forma desse controle mais. Essa questão que nós estamos discutindo, que eu considero que é controversa, eu acho que a gente não pode dizer nós queremos, eu acho que é controversa essa questão, porque, por exemplo, no meu departamento, eu sou coordenadora do programa, eu tenho 5 professores tutores, eu não tenho nenhum problema quanto à prestação de conta em relação ao relatório, acompanhamento de frequência. Então, eu acho que se alguns departamentos têm e outros não têm, a gente não pode generalizar isso. Então, eu acho que é uma questão importante dentro do sistema. E se o orientador ele vai passar a fazer o relatório, para fazer tudo, eu acho que não vai ter necessidade da figura do coordenador. Então, eu acho que duplica papéis. Eu acho que tem uma questão importante que precisa ser resolvida, que eu estou escutando aqui, é que a pessoa tem um título de orientador e não exerce a função. Então, eu acho que é uma questão departamental que precisa ser resolvida. O sistema não é para vigiar e punir. O sistema é para organizar. E como organizador de um processo, eu acho que ele tem demais. E se a gente for acrescentando, vai se tornar um sistema complicado de ser preenchido. Então, eu acho que a questão levantada a respeito da frequência é uma questão pertinente. Mas as proposições de soluções, eu acho que são controversas. Essa é a minha opinião. Eu vou pedir a palavra só um pouquinho, que eu vou falar sobre as experiências e a forma como a gente vem lidando com o que a gente enxerga dentro da universidade a respeito ao nosso setor. Às vezes, ou quase sempre, eu não estou generalizando, o que eu vou ter que concordar com ela, é porque o sistema ele está vindo para nos ajudar, para otimizar a nossa vida funcional, o trabalho, a vida de todo mundo, desde o aluno até o professor, coordenador, orientador e a nossa lá também, no administrativo, porque é muito complicado, às vezes. O que a gente percebe? Nós, a administração, a gente tem que ter o olhar para a universidade inteira. Então, a gente não cuida de 3 bolsistas, de 10, nós cuidamos de todos. Nós cuidamos de todos os coordenadores, todo documento que vocês imaginem que está lá na página, nós estamos cuidando do universo inteiro. Então, é minha particular, ninguém aqui está me falando, não. Eu estou falando, Helenice, como funcionária, né, servidora. Desde quando eu cheguei, eu estou no mesmo setor e eu sempre vejo que a gente precisa de que os gestores façam valer que aquela função é do orientador, o orientador tem que dar respaldo. Se ele não der, tem que correr atrás dele. Se ele não pode ter bolsista, tirem dele. Sei lá, gente, mas é verdade. Eu acho... Não, mas mas aí olha para você ver. Desculpa, mas se você é o coordenador, você imagina se o sistema tiver que toda hora, olha, eu não posso falar com fulano, porque o fulano vai ficar com raiva de mim, ou vai me indispor. Não, mas fica aparecendo, às vezes, no dia a dia da gente.
Mas eu sei, é porque realmente eu concordo com ela, o sistema tem que vir para ajudar, ele tem que vir para otimizar. A gente não pode fazer isso como ser punição para ninguém. Né? Entendi. Mas não tem jeito. Frequência é legalmente. Não. Frequência é lei, não tem jeito. Está dando problema. Aqui. Olha, pode falar. Eu acho que está tendo dois problemas. Assim, primeiro, assim, acho que os ânimos estão ficando acirrados e tem hora que a deselegância incomoda. A mim. Se eu estou entendendo, a proposta que vocês estão fazendo é de diminuir papel, ou seja, não está discutindo o programa de monitoria, não está discutindo o plano noturno. Essa é uma discussão que precisa ser feita, vai ser feita, se for feita, lá no outro lugar. Ou seja, está transcrevendo, está trazendo, está traduzindo para a informática. Não é isso? Para acabar o papel. Portanto, algumas mudanças estão acontecendo, tipo introduzir o CPF do orientador, mas você não está discutindo a monitoria. Então, hoje, quem que manda o relatório de frequência? Está lá assinado. Quem assinou? Tem um nome. Ou é o coordenador, é o secretário, ou é o chefe de departamento. Vai ser a mesma coisa. Se o coordenador não consegue aferir junto ao professor da disciplina, ao orientador, aí é um problema interno, doméstico. Como que cada um resolve? Porque, inclusive, as situações são muito variadas. Tem unidade na universidade que não tem departamento. Tem unidade que tem departamento. Então, é muito singular. É uma situação muito específica. Resolvam. Sei lá, bata, ignore, faça vista grossa. Assim, por favor, só tentar. Mas eu posso desenvolver? Obrigado. Então é o seguinte, acho que tem que ter, como está sendo feito, quer dizer, tem lugar que certamente o cara dá uma assinatura, tem lugar que outro telefone, tem lugar que ele fala, se você não me informou que o aluno não veio, eu estou considerando que o aluno está presente. Ou seja, eu estou entendendo que a gente não tem que criar uma forma assim, tipo, que aí o secretário lança, vem o coordenador e confirma, vem outro e confirma, está lá assinado, está no meu FMG, está substituindo o relatório. Quando o relatório chega para vocês de frequência, chega com uma assinatura, duas assinaturas, três assinaturas. Uma, pronto, é suficiente. Alguém disse, se der algum problema, a gente vai lá e vê, fulano, você assinou e não deu certo. Mas então, só para evitar uma discussão sobre a monitoria nesse momento, até acho que poderia discutir, mas no outro lugar. Nesse momento estou entendendo que é só o programa, não é isso? Então, vamos ficar só no programa. Isso. Obrigada. E, gente, isso também não quer dizer que a gente não vai pensar... Escuta. Deixa. Eu posso? Bom, só pegando a palavra aqui novamente, nós também não estamos falando, gente, que nós não vamos pensar nesse caso, não, tá? A gente vai olhar se o orientador, tá? Se dá para a gente colocar o orientador da mesma forma que era, né, cobrado. Ele não mudou nada nas diretrizes, tá? Não mudou nada, mas nós vamos estar pensando nisso também. Se for possível, a gente vai colocar, tá? Agora, se não for possível, realmente é uma questão interna e a gente tem que mudar um pouco, né? Se caso a pessoa não estiver dando o que o departamento espera, o que o colegiado espera, que o programa espera, né? Que seja repensado, né? Dentro do órgão acadêmico responsável. Podemos fechar? Alguém Eu gostaria só quer de falar mais fazer uma coisa? colocação. Apesar de ser secretária, lá a minha unidade é um pouco diferenciada. Então, eu entendo um pouco essa questão da preocupação, porque um coordenador lá, ele é responsável por muitos tutores. Não é o caso, né, da senhora que falou aqui, que são só 5, mas são 15, 20 tutores. Então, ele fica sobrecarregado. Então, se pudesse incluir, seria muito bacana, porque eu acho que é uma idealização que todos os tutores sejam responsáveis. Mas não é isso que acontece. Então, acho que a gente precisa envolver eles um pouco mais mesmo, para eles assumirem essa responsabilidade e não ficar tudo em cima da secretaria e do coordenador. Então, se pudesse, é muito importante, eu acho, essa parte.
acho que a gente vai precisar conversar, né, com o Wildner e ver essa possibilidade dentro do sistema, com o Takahashi também. Porque quando a gente pensa nessa inserção de orientador, a gente pensa nesse volume, né? Igual você falou, um projeto tem 15 coordenadores. Então, é mais fácil inserir o coordenador do projeto do que mais 15 orientadores. E a questão do gerenciamento também, né? Seria mais uma demanda para a secretária, para o departamento. Então, assim, a gente tem que ver como que vai ser essa inserção. Alô? Mais alguma pergunta? Eu queria dizer o seguinte, eu estou ouvindo os senhores falando ali sobre as dimensões de certos programas em relação a outros. Acho que tem programas que têm dimensões muito grandes, que têm muitas áreas diferentes, com tutores diferentes, sobre um coordenador só, e outros, como o meu, por exemplo, que é da escola de música, praticamente eu sou o coordenador e eu sou o orientador, eu lido com eles e apuro o que eles fazem diretamente, por causa das dimensões, eu imagino. Mas eu acredito que essas diferenças é que vão entrar em jogo numa questão sistêmica. E, em último caso, a coordenação de que estiver fazendo isso tem que, talvez, se reunir ou decidir como agir. E, talvez, também, como disse o professor ali, a tarefa do secretário de responder juridicamente por que está todo mundo dizendo, no meu caso não é difícil, porque eu trabalho diretamente com as pessoas muito constantemente. Mas talvez não seja o caso de outras escolas. Por isso que eu acho que é uma questão de equacionar o que é viável mesmo. Talvez no modelo que se possa inscrever os coordenadores ou receber deles frequência, etc. e tal, tenha que haver uma certa flexibilidade. Eu não sei como que isso funciona, mas deva ser decidido dentro das próprias coordenações, escolas, etc., pelo número de pessoas envolvidas. E talvez, ele disse da questão de judicialização da atividade de um secretário que às vezes responde por todo mundo. No nosso caso, eu acho que não é muito complicado, mas eu acho que há casos que são mais. É bom a gente pensar... Eu estou dizendo que é uma coisa que fica em vários lados, pode ser diferente para cada escola, por exemplo. Né? Obrigado. Acrescentando no que o senhor está falando, quando o TCU vem, gente, o CPF que vai para o TCU é o do coordenador. É o coordenador... Então, nós tivemos muito trabalho, tanto que hoje a gente já pede mais dados ainda do coordenador do que era antes. Hoje a gente pede quase, né, quase a senha bancária dele, porque a coisa, eles querem saber tudo. Então, o CPF que vai na frente é o do coordenador. Por isso que, às vezes, a questão é muito interna também, sabe? Essas responsabilidades têm que ser repassadas a cada um fazer o seu, né? Mas a gente vai tentar sim, tá? A gente vai tentar colocar o orientador, nós vamos tentar, tá bom? Vocês podem mandar para o setor de bolsas, bolsas@prograde.fmg.br. Tá? Desculpa falar ainda, mas como a reunião foi com o objetivo também de colher sugestões da nossa parte, né, acho que o fórum privilegiado é esse. Né? Só uma coisa prática, eu acho, com relação ao sistema, já que o relatório ainda é uma coisa que está sendo pensada, vocês não se esquecerem que o relatório atual do aluno, parte dele é preenchida pelo orientador. Se você vai colocar isso na plataforma, tem que ter um jeito do orientador entrar lá, ou então mudar o formato e não ter mais o relatório do orientador. Só para quer dizer que não é uma questão sem importância, não, porque o formato do relatório atual, ele pressupõe esse preenchimento de uma parte do relatório do aluno pelo professor orientador. Então, da mesma forma que o aluno pode ir lá e preencher o seu relatório, é simples, é ele colocar uma âncora ali, para o professor também ir lá em cima do relatório do aluno e preencher a sua parte. Ou então mudar e não ter mais esse item, porque no formato atual esse item existe. É só isso. Obrigada. Na verdade,
Isso que eu ia falar era justamente essa questão do orientador, né? Eu acho que o objetivo do sistema, lógico, é facilitar, e eu acho que ficou muito bom. Então, eu acho que essa questão do orientador, eu acho que é muito mais interna do departamento, para você começar a inserir essas abas, possibilidades, quer dizer, vai burocratizar ainda mais o processo, né, e dificultar. Então, no departamento de engenharia de materiais de construção, também com coordenadora, nunca tive problema, porque a gente conversa tanto em relação às atividades dos alunos, quanto em relação à frequência. E, na verdade, você expressou muito bem o que eu ia falar aquela hora, que eu acho que se o orientador não está, à medida que ele não está atendendo, que ele não está cumprindo o seu papel de orientador, eu acho que a chefia do departamento, com o coordenador de monitoria, eles têm que tomar providência no sentido de substituir por outro orientador. Né? Então, exatamente, porque senão vai passar para a Prograde um problema que é interno do departamento, né? E que eu acho que vai burocratizar mais, igual o atestado de frequência. Eu tenho total segurança, porque eu sempre converso com os orientadores, de passar, eu assino o atestado de frequência sem problema nenhum. Então, se começar, né, vai ter agora um sistema a mais, para que todos os orientadores vão ter que entrar, e depois eu vou ter que dar o de acordo. Né? Eu acho que acaba que pode burocratizar mais, né, em vez de facilitar. Eu acho que ficou tão bom assim. Enfim, só queria registrar. Você expressou muito bem que eu ia acrescentar aquela hora. Eu só queria saber uma coisa. Com relação à renovação dos contratos dos atuais bolsistas para 2018, os que estão com a gente no momento, em janeiro, esse sistema aí já vai cadastrar eles automaticamente, aí eles vão ter que ir lá e dar o aceite no novo termo de contrato ano que vem, tanto o PFD quanto o PMG? A parte do cadastro, vamos cadastrar eles automaticamente, os que são atuais. Eu creio que, eu não sei se quando aí a questão de se a renovação tem que ter um novo termo de compromisso, mas acho que aí é uma questão, se tem que ter um novo aceite. Pois a gente não vai precisar de cadastrar ninguém, não. Já vai estar lá. Os que estiverem atualmente, nós vamos cadastrar eles todos. Você vai encontrar. Quando chegar lá a época de fazer a renovação, o senhor vai ver eles todos lá cadastrados já. Aí eles vão ter que entrar, os estudantes vão ter que entrar no sistema e dar o aceite. Sim, não, isso depende de vocês. A renovação eu não sei. Se vocês quiserem que os da renovação não tenham aceite, tem que ter aceite. E para esse cadastramento é previsto para quando? Vocês vão fazer ele até final de dezembro ou vai ser durante o mês de janeiro? Não, quando virar o ano já vão estar todos lá. Então a gente pretende que até o meados de dezembro já estejam com todos os nomes dentro do sistema. Gente, então a gente vai encerrar por aqui, né? A gente agradece a presença de todos, né? Principalmente os que ficaram até o final. E desculpa qualquer coisa, essas coisas acontecem, né? Inicialmente, assim, a gente já estava prevendo, né, algumas discussões em relação ao sistema, mas a gente tá aqui para atender todo mundo e para receber sugestões e críticas. A gente acredita que vai ser um momento difícil, assim, em termos, né? No início sempre tem esses conflitos, mas a gente pretende lidar com todos. O pessoal pode ligar, pode mandar e-mail, e a gente vai tentar resolver tudo. Não precisam entrar em pânico no início do semestre, porque se houver algum problema em relação ao sistema, se algum problema de cadastro, a gente vai sempre tentar resolver dentro ou fora do sistema, porque a gente sabe que vai ser novidade para vocês e para a gente também. A ideia não é dificultar nada, a ideia é implementar tudo com calma, sem estresse, tá? E aí, se precisar, a gente vai montar pequenos grupos para treinamentos, né? Acredito, pessoal, vai depender da demanda inicialmente, né, no início do semestre, porque a gente acha que o sistema é meio que, como é que fala?
Autoexplicativo, a gente acredita que sim. A gente ainda não, nós não sabemos ainda, assim, o Wildner é que está passando as coisas para a gente não sabe ainda no sistema. Se perguntar como é que eu cadastro o menino, a gente também não sabe. Então, vai ser novidade para vocês e para a gente. Então, pode ser que vocês liguem para a gente, como é que eu faço isso? Espera que a gente vai olhar com o Wildner, né, Wildner? Vamos olhar junto. Mas, assim, a nossa intenção é fazer tudo sem estresse. Em relação a isso, essa tela que eu fui apresentando, eu fui gravando ela aqui, eu vou editar esse vídeo e passar para vocês os pedacinhos. Como salvar um bolsista? Vai ter um videozinho. Como fazer tal coisa? Porque cada um vai ter seu próprio vídeo. Também nós vamos fazer depois transformar no material impresso. Tá? Mas isso aqui vai ser feito, mas isso aqui deve demandar um tempo, porque essa semana semana que vem eu tenho os treinamentos da pesquisa, então vai embolar um pouco. Então, provavelmente no finzinho de novembro. Sim, claro. Sim, claro. Obrigada, gente. Isso aí, obrigada. Gente, e essas coisas acontecem mesmo, mas é assim que a gente cresce, né? A gente vai aprendendo, tá bom?